Olá, seja bem-vindo ao Tânia Telescast. O objetivo desse podcast é trazer esse universo da liderança. Eu estou aqui com uma convidada super especial, Isa Mendonça. Tânia, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz e honrada em ter sido lembrada para participar aqui com você hoje. Gente, a Isa tem muita história para contar. Ela é jornalista, empresária, produtora, Exatamente. escritora. Ela vai falar um pouquinho dessa jornada e tem uma vasta experiência, inclusive experiência internacional. Isa, conta pra gente sobre esse universo dessa empresária, como é que nasceu a Connect. Pois é, a Connect, assim, eu falo que ela veio mesmo do meu coração, sabe, Tânia? Porque eu sou jornalista há 22 anos, né? E aí, nesse meio tempo, a gente aprende a se comunicar com as pessoas. Mas eu também sentia a necessidade de ajudar muita gente. Por quê? Porque as pessoas, elas falam, às vezes, muitas vezes sem estratégia. Não sabem o que elas querem fazer. Então, quando surgiu a Connect, a gente pensou nela mais ou menos em 2015. Foi numa época que o universo político veio com uma ferramenta chamada Crowdfund, que era uma ferramenta para você poder oferecer, pedir ajuda às pessoas para elas fazerem doação em dinheiro para políticos. Isso é muito usado, inclusive, fora do país e também no Brasil pelos esquerdistas, digamos assim. Então, isso foi usado na campanha do PSOL, na campanha do PT, mas até 2015 não era conhecido. Então, a gente veio com essa ideia e trouxemos, eu e minha equipe. Foi muito interessante porque os políticos adotaram e as pessoas também começaram a participar. E o crowdfunding foi um pontapé inicial. E aí, dali, a gente foi vendo, porque quando a Connect surgiu, a gente fazia praticamente assessoria política. Só que ela se expandiu, deixou de ser voltada só para a área política, e hoje a gente atende a todos os públicos, aos empresários, a quem está começando, aos políticos também. Então, a gente presta uma gama de serviço que vai desde a assessoria de imprensa até a media training. Hoje a gente consegue levar para a empresa o nome dela para fora, né? Joga no ar, joga no mercado, e isso faz com que o empresário e a sua empresa e o seu negócio fique mais conhecido. Gente, vocês viram que a Isa falou sobre estratégia. Comunicar a marca, comunicar que valor que você entrega, o que você transforma, pode ser intensificado com uma estratégia, com uma intencionalidade. Dar voz à sua marca, à sua história de criação. Isa, conta pra gente, assim, como que é esse trabalho de produtora, que você tem contado aí várias histórias aí de empresários, empreendedores, empreendedoras. Como é que é esse trabalho aí, essa mudança de posicionamento da marca? Pois é, olha só, eu trabalho muito com mulher, né? Gosto de trabalhar com mulher, faço parte de vários grupos de mulheres aqui hoje dentro do Espírito Santo. E eu tenho observado ao longo desses 22 anos de carreira como jornalista e agora também como empresária, que muitas vezes elas não sabem como levar o que elas estão sentindo, o que elas pensam e o que elas querem para o público. Então é aí que a gente entra, para mostrar que não é tão difícil, mas você tem que ter uma estratégia. Você tem que saber exatamente como se posicionar no mercado. E a gente que é mulher já sofre um determinado preconceito por uma série de questões. E o Brasil ainda é um país machista, a gente sabe disso, e isso atrapalha muitas vezes, porque se a mulher ri demais, se a mulher conversa demais, se a mulher brinca demais, ela pode ser mal interpretada. Então a gente vem com todo esse treinamento para mostrar que ela pode ser simpática, ela pode rir, ela pode ter o jeito de mexer no cabelo sem estar sendo vulgar
e vendendo o produto dela, mostrando a qualidade, mostrando o propósito da marca que ela tem. A estratégia hoje é o que você falou. Você tem que ter a intencionalidade, né? Você tem que levar para a pessoa aquilo que está no seu coração, mas de uma forma que toque o coração da pessoa também. Então você tem que falar com ela, olhando no olho, e ela tem que sentir verdade naquilo que você fala. Então, se você diz que o refrigerante tal é um refrigerante bom, mas ele tá cheio de açúcar ali e o açúcar faz mal, então como que você vai levar essa informação para a pessoa se você não acredita naquilo ali? Então, o primeiro passo, eu penso que é você acreditar no que você está vendendo, no que você está mostrando. Aí sim, porque quando você acredita, você consegue mostrar com sinceridade que vale a pena o que você está fazendo. E é muito comum também as pessoas apaixonarem pela ideia e não olhar o contexto de mercado, não olhar a realidade, não olhar a necessidade das pessoas, que toda ideia que você tem é para resolver o problema de alguém. Então você se depara também com isso. Exatamente, né? Você está me fazendo lembrar um caso de um empresário que foi montar uma tosa e banho para pet. E aí ele escolheu um bairro nobre e pensou assim, pronto, vou montar isso daqui e vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Só que ele se esqueceu de fazer uma pesquisa de mercado, ele se esqueceu, por exemplo, será que existe outro tipo de comércio como esse aqui dentro desse bairro? Então ele não fez essa pesquisa. Outro erro, e eu digo erro porque foi um erro mesmo, ele alugou o espaço, montou somente a tosa e banho. Só que geralmente quando você tem o seu bichinho de estimação, você quer fazer o quê? Você quer levar ele no pet, ali mesmo você compra a ração, ali você faz o banho e a tosa, se precisar de comprar os medicamentos, você também compra ali. Tanto é que hoje a gente tem inúmeros pets gigantescos dentro do estado, principalmente aqui na Grande Vitória, justamente porque você já agrega tudo num determinado lugar. O que aconteceu? Ele não fez essa pesquisa de mercado, não viu se existia outros pets como esse que ele estava criando, e ele não conseguiu ficar nem 5 meses. Por quê? Porque o aluguel é caro, né? Um bairro nobre, o aluguel é bem mais caro. E além disso daí, não era aquilo que o público estava necessitando. Ele poderia ter, naquele espaço pequeno, feito um pequeno pet shop, onde ele oferecesse esse serviço, mas também oferecesse ração, alimento, shampoo, sabe? Brinquedo, tudo aquilo que uma mãe de pet precisa quando ela leva o bichinho para tomar um banho. E como isso é interessante, porque nesse universo, principalmente depois da pandemia, as pessoas são muito imediatistas. Às vezes elas não querem parar e fazer um plano de negócio ou um plano de comunicação, uma análise de mercado. Tem uma ideia, apaixona pela ideia e já começa a fazer. Eu gosto de usar muito nas mentorias o Canvas, que aí você é resumido, você tem uma visão geral e depois você pode aprofundar isso. Porque não é só pensar essa ideia, mas também como que eu vou avaliar se está dando certo e reposicionar. Eu acho que você dar um passo para trás nunca é um atraso. Às vezes é preciso você dar um passo, você recuar, para você poder pegar aquela rota e refazer, né? Isso a gente aprende no Canvas, a gente chegou a fazer, né, Tânia? E é muito interessante porque você começa a ver que aquilo que você julgava ser o correto não era. E aí você fala assim, não, mas peraí, eu estava fazendo isso aqui tão bem feitinho, mas não estava dando certo. Aí você tem um insight, não, é assim. E aí você vê que não adianta você focar em 10 coisas ao mesmo tempo. Se você foca numa coisa só, você gasta a sua energia naquilo ali, e aí o negócio começa a andar e a funcionar. É muito bacana. Você não precisa tirar todos os projetos de uma vez só. Você pode ir fazendo de forma gradativa. Exato. E você... É como escrever um livro, gente. Olha só. Não sei se vocês sabem, mas a Isa, como escritora, ela não tem um só livro. Ela tem 2 livros. Até trouxe aqui para te você mostrar. trouxe. Nossa, quero ver.
Vou te mostrar, vou falar desse aqui, olha, Lisboa com Afeto. Lisboa com Afeto. Foi um período que eu morei em Lisboa por quase 10 anos. E eu ia, e a cada 2 anos a gente voltava para o Brasil, porque, como eu disse, a minha especialização era na área política, então a cada 2 anos eu vinha para fazer campanha política. E no momento que eu estava lá, eu contei a minha história, não com o meu nome, né? Eu criei um outro nome, eu criei esse romance com muito carinho, porque o imigrante sofre muito, até ele tomar pé da situação, até ele entender que ele não está no seu país, porque no caso aqui era em Portugal. Então a mesma língua, você consegue se comunicar com facilidade. Existe muitos brasileiros em Portugal, então você pensa assim, estou em casa, mas você não está na sua casa. Então existe uma certa dificuldade, existe preconceito, muita xenofobia ainda, sabe? Por parte de alguns portugueses, não de todos, que acham que a gente está lá para roubar o lugar deles. Então, e quando a gente posta na internet, a gente geralmente posta a parte boa. Eu costumo falar que todo mundo, quando está comendo um camarão, uma lagosta, uma coisa gostosa, bonita, vistosa, ele posta. Mas o dia que ele está comendo um ovinho frito, com arrozinho, uma saladinha de tomate, ele não posta. É a mesma coisa que acontece no exterior. Você vai, aí você está tomando um vinho bom, você está postando, você está comendo um bacalhau, você está postando. Agora, o seu dia a dia, por isso que eu digo, gente, não acredite em tudo que vocês veem e leem na internet. Né? Eu particularmente, assim, o que eu vejo? Portugal, ele tem o Portugal, a região turista, né, onde as pessoas postam mais e vão. Mas o que eu gosto mesmo, agora recente, quando eu estive lá, é de ir aonde eles vão, eles comem onde eles vivem. Um fato curioso que eu observei, nós estávamos procurando um restaurante e aí nos perdemos e encontramos com um senhorzinho. Ele falou, vocês querem um restaurante para comer bem ou um restaurante chique? Eu falei, nós queremos comer bem. E ele indicou um espaço maravilhoso, maravilhoso. Comemos muito bem. Na hora que eu estava saindo, eu perguntei qual que é o Instagram, porque a gente gosta de tirar foto da cara, né? Aí eles falaram que não tinha. E é muito comum isso lá. Nem todos os restaurantes já atuam na rede social. Muitas empresas, inclusive, algumas delas, elas fecham em determinadas épocas do ano por causa da família. Fecha, porque é férias. É férias. Então, eu achei muito interessante isso. E isso que você falou, que você retrata no seu livro, né? Essa sua experiência é muito valiosa, porque são os bastidores. As pessoas veem o palco, mas não tem noção do seu bastidor que você passou. Não, e esse livro foi um marco na minha vida, porque assim, na Semana do Brasil, em Lisboa, eles me chamaram para eu lançar esse livro lá. Então eu fui com tudo pago por Portugal, pela Câmara Municipal de Lisboa, para poder fazer o lançamento desse livro lá. E foi uma experiência incrível, porque ele foi comprado não aqui, quando eu fiz o lançamento. Eu tive diversos portugueses que participaram do coquetel, e lá eu tive diversos portugueses que foram para conhecer a realidade contada por uma brasileira, porque não foi fácil. Hoje, Portugal tem uma outra mentalidade, ela está muito mais aberta, inclusive porque sente a necessidade do turismo, virou uma cidade aberta que acolhe, mas há 14 anos atrás não era assim. Muito pelo contrário, há 14 anos atrás ela era bem restrita, e isso dificultava a gente de conseguir emprego, de fazer amizade, e não era muito fácil, principalmente para as brasileiras. E tenho encontros e outros contos, que eu conto aqui algumas crônicas, alguns artigos, e além disso, também o 4º ato, esse livro é dividido em 4 atos, o 4º ato ele fala de Portugal, porque eu digo que Portugal é a minha segunda casa. Mora no meu coração de verdade, tem um carinho enorme. Eu me sinto em casa lá também. Não é? Nossa, Porto, Lisboa. É muito gostoso. Qual a região que você gostou mais lá? Olha, eu gosto muito de Lisboa. E ali eu morei no Benfica e morei no Bairro Alto.
né? Que é a parte boêmia da cidade. Então, assim, eu me sentia em casa, muito em casa. E voltar para o Brasil foi mesmo por uma questão de necessidade, porque aconteceu uma fatalidade, meu pai faleceu, mas senão eu não teria voltado. Estaria lá, porque eu já tinha me adaptado à vida portuguesa. Ô Isa, é desafiador, né? Porque por trás da Isa tem a pessoa, a mãe, a filha, A avó. a avó. Como que você consegue conciliar e liderar a sua vida para a ação e abraçar novos projetos, novos desafios? Tânia, olha, hoje eu acordei, era 4h44 da manhã, inclusive postei. Vi lá o nascer do sol, já fiz logo uma fotinha. Acordei, a minha rotina é assim, eu acordo, tomo meu café às 6 horas, eu ajeito a minha casa, arrumo a casa, vou na academia. A partir de 9 horas eu já tenho ou uma reunião marcada, ou algum encontro importante. Porque assim, se você não se planejar, se você não colocar isso no papel, né, ou no celular, na agenda, você passa o dia e não faz nada, né? E às vezes é de uma pequena reunião que surge um negócio. Então hoje, você falou da Isa empresária, né? Eu tenho a Connect. A Connect, ela tem um programa de TV. A gente faz todo o direcionamento do programa, faz toda a parte de produção. A gente produz o programa, que é apresentado na Rede TV. Já tive 2 programas de televisão apresentados por mim, que foi o 50 e Agora, um marco na minha vida também, fazer 50 anos, e o Elas na TV. Então agora a gente tem o Pense Fora da Caixa, tem um podcast numa outra emissora de TV chamado Se Liga Mulher. Então assim, é muita coisa que a gente vai fazendo. E, além disso, presto assessoria e consultoria para algumas empresas. E agora estou me desafiando. Aliás, foi um desafio proposto por você, né? Para quem não sabe, a Tânia, nosso relacionamento surgiu de um evento que eu fui cobrir, que ela estava fazendo no mês de outubro, da Global Human, não é isso, Tânia? E ali a gente se conheceu, surgiu uma amizade. E ela viu um potencial em mim que eu não tinha visto ainda. E ela falou assim, você tem que palestrar, tem que levar esse seu conhecimento que você tem para algumas pessoas. Isso é uma via que tem dado certo. Mês passado eu tive em Baixo Guandu, onde eu falei para quase 100, 150 mulheres. Falando que meu objetivo nunca foi desistir na vida. Eu quero pegar alguma coisa e ir até o final. Então, assim, esses desafios diários, eu tenho me proposto a vencê-los, sabe? E vou lá com a garra, com coragem. Às vezes dá uma preguiça, às vezes dá um frio na barriga de medo. Mas eu não desisto, não. Estamos juntos, gente, porque você pode modelar, você pode planejar, seguir com segurança. Então, esse direcionamento, ele é muito importante, porque tem toda uma bagagem, tem muita gente esperando para ouvir aí essa história, a sua história também. E a palestra é uma forma de plantar semente, eu sempre falo isso, né, Isa? Com certeza. É uma forma de plantar semente. A primeira palestra que eu dei foi em Cariacica. Eu lembro. Você lembra? E eu tava nervosíssima, né? Falei, meu Deus, o que eu vou falar? E foi para mais de 200 mulheres. Foi. Para um grupo chamado Mulheres Parceiras de Sucesso, que é um grupo grande de Cariacica. E eu fiquei com medo de falar, porque uma coisa é a gente falar aqui, né? Só para você só para mim. Ou então, quando você tá atrás do computador ali, você fala e escreve o que você quer. Na tela da TV também. Agora, quando você encara o público de frente, dá aquele friozinho na barriga e você fala, e se eu errar? O que vai acontecer? E se eu gaguejar? E eu lembro de um episódio, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de cantar, mas eu nunca fui cantora, nunca tive voz boa para cantar. E na escola, eu me inscrevi para cantar
os alunos, eu estava na 5ª série. E a música que eu ia cantar era Mandacaru quando fula. É isso aí, isso aí. A produção tá lá dizendo. É isso aí. Lá é o sinal que a chuva chega no sertão. Não, eu cantava essa música em casa o dia inteiro. Então eu falei, nossa, eu vou chegar lá e vou arrebentar. E quando eu cheguei pra cantar, eu não consegui. Eu olhei pra todas aquelas crianças e adolescentes e eu fiquei na frente do microfone e os professores, canta. E a voz não saía. Aí eu fui vaiada. Aí pronto, aí acabou comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu sabia que eu gostava de me comunicar, sabe? Foi nervosa, que é natural, né? Uma criança, isso é perfeitamente compreensível. Então, quando eu fui dar essa primeira palestra, me veio a cena na memória, essa cena. Eu falei, nossa, se eu chegar lá e não conseguir falar, o que eu vou fazer? Mas não, eu cheguei lá e tudo fluiu, eu consegui falar direitinho. Teve preparação. Mas a gente teve preparação, né, Tânia? A Tânia me preparou, me ajudou, a gente fez todo um treinamento. E é isso daí, o treinamento hoje, não apenas para palestra, mas o treinamento diário é muito importante. Sim. Porque às vezes as pessoas sabem, e na maioria das vezes as pessoas sabem o que vai dar certo, e a gente sente no coração o que vai dar errado. Só que você, às vezes por pedantismo, ou por achar que não precisa, você fala assim, não, eu dou conta. E não é bem assim. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que saber aquilo que você vai falar, que você vai conversar. Até quando você vai apresentar um programa de TV, você tem que ter um roteiro. Você tem que ter um roteiro. Porque eu conheço muitos apresentadores que são maravilhosos e que fazem tudo, né? Chegou lá, falou. Mas é importante você ter pelo menos uma fichinha, porque a mente da gente mente e ela falha. Isso é essencial porque você pode fazer, mas você pode fazer com maestria, você pode fazer construindo memória, impactando vidas, e isso é disruptivo. E quando você vai e enfrenta, né, Isa? Eu acho que todos nós temos medo. Sim. Falar em público é um dos maiores. É um grande desafio. Mas a questão é não se paralisar com aquele medo, é você seguir em frente mesmo com medo. E isso é determinante para o sucesso. E a comunicação, ela é essencial. Quando você traz, e aí eu quero falar para você que é empresário, você que é líder, você que é empresária, você que é um profissional, a comunicação, ela é essencial, porque você vai passar sua mensagem, você vai vender uma ideia, você vai, como eu digo, plantar semente com palestras, né? Isso. Porque depois vem as outras coisas, o livro. Tânia, um fato importante, assim, da gente citar aqui, como eu fiz assessoria de comunicação na área política durante quase 18 anos, e o que acontece? O político, em si, ele tem um mandato, né? Então, ele tem um mandato, ele é dono do mandato. Então, ele, mesmo quando ele não sabe, ele pensa que ele sabe, isso na maioria das vezes. E aí chega o assessor e fala bem assim, ó, o senhor não deve falar isso. Aí chega uma outra pessoa, que é uma secretária lá do gabinete, por que não fala assim? Aí vem o advogado, por que não diz isso? Aí são tantas as informações que muitas vezes ele fala assim, pera aí que eu vou fazer o que eu quero. Então ele ouviu todo mundo e não ouviu ninguém. E aí quando ele erra, né? Porque existe para cada um, é por isso que você se especializa naquilo ali. Então se você é especializado em comunicação, se você é especializado em direito, eu não posso chegar na sua área de direito e querer dizer tem que ser assim, tem que ser assado. Eu não posso chegar na área do médico e dizer, olha, o senhor vai operar assim, o senhor vai operar assado. Não posso fazer isso. Mas as pessoas se sentem no direito de interferir na comunicação. Porque todo mundo fala, todo mundo tem língua, então todo mundo acha que sabe. E isso é um problema muito grande, não só na área política, mas na área empresarial. Porque o empresário, ele muitas vezes gosta de ser bajulado. E a bajulação, quando você deixa ela crescer,
é o pior erro para o político, para o empresário e para qualquer ser humano quando você deixa a bajulação tomar conta. Porque para bajular tem milhares de gente, milhares de pessoas para dizer: olha, você falou muito bem, olha, é isso aí mesmo, é por aí, o caminho é esse. E poucas são as pessoas que chegam para você e dizem assim: olha só, você não acha que você está demandando muita energia em 5 coisas ao mesmo tempo? Como você fez? E você só deveria, de repente, pegar essa energia toda para uma coisa só? Não é o que eu quero ouvir. O que eu quero fazer é 5 coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, às vezes, quando você fala a verdade, ou quando você dá um direcionamento para a pessoa fala assim: ai, que mulher chata, que cara chato. Nossa, eu quero fazer assim, não posso fazer, o mandato é meu. A empresa é minha, eu vou fazer desse jeito que eu quero. E aí acontece o erro, acontece a falência, né? Ô Isa, e um erro comum, principalmente agora com digital, é a pessoa não seguir as instruções, não fazer o que tem que ser feito, ou então fazer sem uma intencionalidade, sem olhar. Às vezes eu vejo a métrica sendo usada de forma diferente, porque, por exemplo, quem compra mentoria, quem já comprou mentoria de mim, às vezes, tem uns que nem clicaram lá no coração. Então, às vezes, assim, existe uma utilização incorreta das redes sociais, da forma de comunicação ali. E eu vejo que muitos empresários têm uma orientação de fazer de um jeito e eles seguem fazendo de outro. E como é que você vê essa evolução? Olha, eu penso o seguinte, Tânia. Seria muito importante que, assim, os empresários, eles valorizassem a comunicação, valorizassem o marketing, realmente. Por quê? Se gasta dinheiro numa cortina nova, se gasta dinheiro numa taça nova, no microfone, no móvel, e muitas vezes não é pouco dinheiro. Então você chega numa empresa, ela está belíssima, totalmente estruturada, né? Aquela casca toda, mas ela está falindo. E você fala para a pessoa, aí a pessoa te procura. Ah, eu preciso de aparecer no digital, que eu não apareço. Aí você fala bem assim: olha, gente, vamos fazer o tráfego pago? Vamos investir nessa estratégia? Vamos fazer esse tipo de postagem? Qual o valor disso? Ah, o valor é X. Nossa, mas isso é muito caro. Não, mas é só para gravar um videozinho. E eles falam assim mesmo: ah, um videozinho qualquer um faz. Então tá, então vai lá e faz. Eu curioso, assim, eu que já estou desde 2020, né, no digital, eu vejo que cada post, cada frase tem uma intencionalidade, precisa ter uma intencionalidade, um objetivo. O que eu quero? Então, eu vejo que um erro comum é você não olhar para o seu negócio, não olhar para o seu público, aonde está o seu público. E hoje o Omnichannel, ele é uma realidade, tem que estar em múltiplos canais, mas eu percebo que existe um erro aí de não trazer isso como uma estratégia. Eu posso usar hoje o podcast para contar essa história, eu posso usar o TikTok, eu posso usar o LinkedIn, onde estão as empresas, onde eu me conecto com o diretor, e eu posso usar o Instagram para comunicar diretamente com o meu público que consome o meu produto. Não, o TikTok, para você ter uma ideia, no Japão, ele não existe, ele é proibido. Essa quantidade de dancinha, porque o TikTok aqui no Brasil é dancinha, né? E o TikTok é uma ferramenta onde as pessoas podem vender mesmo o seu produto de maneira assim super assertiva. E quando você abre o TikTok, o cara tá fazendo um vídeo engraçado, tá fazendo uma dança que vende, que dá visualização, beleza. Mas já foi provado que em outros países ela é muito mais bem usada do que usada aqui no Brasil. Sim. Do que da maneira como ela é usada aqui no Brasil. Da mesma forma o Instagram. E quem pensa que o Facebook morreu, tá enganado, que não morreu. Não. Existe uma turma, digamos assim. A geração Baby Boomers, acho que é a que tá lá. Ela assiste, ela vê, ela acompanha. Então ela tem o público dela cativo. Então assim, a gente precisa de saber usar cada rede e direcionar com estratégia, né? Com estratégia. Isa, gente, ó, tá maravilhoso esse bate-papo. Passa rápido, Isa né? Mendonça, passa rápido. Tem muita coisa, eu tenho certeza que você não conhecia dessa história, essa grande empresária.
Isa, fala aí para esse público aí, que mensagem que você deixa? Olha, Tânia, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande, porque assim, todas as vezes que eu me encontro com você, eu aprendo um pouco mais. Você soma na minha vida e é um presente que Papai do Céu me deu, então eu tô muito feliz. Tô muito feliz com esse projeto seu agora de podcast. Acho que assim como você fez na minha vida, você vai fazer na vida das pessoas. E chega para somar, chega para agregar, e isso é muito importante. E a minha mensagem para você que está aí nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo aí pelo Spotify, é que você tenha intenção naquilo que você vai fazer. Não faça apenas por fazer, para agradar alguém, mas faça sabendo o que você vai fazer. Use as estratégias de maneira correta e dê valor à comunicação. Não apenas falar por falar. Meu marido às vezes fala assim para mim, e aí, como é que foi? E eu tô pensando, e aí, como é que foi seu dia? Né? E eu tô pensando. Mas é porque o dia da gente ele é tão corrido e tanta coisa acontece que tem determinados momentos que você tem que pensar para você definir assim, o que eu tirei de bom do meu dia hoje? O que ele me rendeu hoje? Isso é importante. Então assim, antes de falar por falar, pensa, veja como que você vai agir. E na sua empresa, principalmente, valorize os profissionais da comunicação, valorize os profissionais do marketing, porque são eles que vão levar seu nome para cima ou para baixo. Isa, se as pessoas quiserem te conectar, ou adquirir um livro aí, como é que elas fazem? Pois é, olha só, os meus 2 livros, né? Tá aqui para vocês darem uma olhadinha. Eles, graças a Deus, teve a edição esgotada. Mas a gente vai lançar agora, novamente, já tô até te comunicando em primeira mão, hein? O Lisboa com Afeto, porque ele tem uma segunda parte que eu tô acabando de escrever, então eu vou fazer mais uma edição dele. E em breve, ele vai estar aí nas principais livrarias, a gente vai fazer um auezinho para poder mostrar o Lisboa com Afeto, que vale muito a pena ler. Eu tenho certeza que quem lê vai se identificar, porque é a história do imigrante. E eu trouxe a Isa exatamente para mostrar o quão importante é você contar a história de criação da sua marca. Isso é relevante para você se posicionar como um profissional e posicionar também o seu negócio. Isa, eu te agradeço por ter se disponibilizado a vir estar comigo aqui neste momento. Eu digo a você, seja protagonista da sua história, traga intencionalidade e nos siga aqui no canal para mais conteúdo como esse. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui participando com você. Obrigada.